A via crucis das palavras, o advento do algoritmo. Quanto mais o universo parece compreensível, mais parece sem sentido. Steven Weinberg. Nascido em 3 de maio de 1933, Steven Weinberg é um físico estadunidense. Recebeu em 1979 o Nobel de Física por seu trabalho de unificação de duas forças fundamentais da natureza, o eletromagnetismo e a força fraca, através da formulação da teoria da força eletrofraca. A era heróica de explorações científicas parece estar no fim, as grandes questões duradouras resolvidas, a natureza física da realidade compreendida. No entanto, ao mesmo tempo que se diz que o sistema está concluído, faltando apenas os detalhes a ser colocados nos devidos lugares, um sistema delicado de subversão está funcionando. Sepultadas em um século, certas questões às vezes surgem no limiar de outro, sua vitalidade lunática estranhamente intacta. A complexidade, como o reverendo William Paley observou no século XVIII, é uma propriedade das coisas, tão notável quanto suas formas ou massas. É também uma propriedade de querer uma explicação. William Paley, nascido em 14 de julho de 1743, foi um teólogo e filósofo britânico, autor da obra natural Theology, onde argumentou que a complexidade e adaptações dos seres vivos eram prova da intervenção divina na criação, no que se veio chamar analogia do relojoeiro. As estruturas simples formadas pela ação das ondas ao longo de uma praia podem ser explicadas por uma despreocupada invocação do ar, da água e do vento, ou seja, não sugerindo o aparecimento de um artefato complicado. Diferentemente das coisas que são simples, os objetos complexos são logicamente singulares e, portanto, são logicamente inesperados. Tanto os artefatos humanos, relógio, como artefatos biológicos, sucessão de processos bioquímicos que impedem que o sangue jorre do corpo depois de um corte, são complexos, sendo este infinitamente mais complexo que um relógio. Precisamente o mesmo padrão inferencial que vai de um artefato humano complexo às particularidades de seu design, vai dos artefatos biológicos complexos às particularidades de seu design. Qual então é a origem de sua complexidade? Esta é a pergunta de Paley. Ao desenvolver sua argumentação, Paley estabeleceu: ele tensionava estabelecer uma conexão entre complexidade e design, e portanto entre complexidade e inteligência. Seja registrado no papel, seja gravado em código de computador, um design é afinal o transbordamento da própria inteligência, seu registro na matéria. Geralmente não se pensa o solo pedregoso entre conceitos mentais e conceitos matemáticos como inflorescentes, mas na ideia de algoritmo. A matemática moderna oferece um testemunho favorável exatamente à ideia de inteligência. Como quase tudo na matemática, os algoritmos surgem de uma antiga e enrugada classe de artefatos humanos, pois estão familiares na memória coletiva e passam despercebidas. O computador é uma máquina e, portanto, pertence à classe de coisas da natureza, que fazem algo, mas o computador é também um dispositivo que se divide em muitos aspectos, símbolos inseridos no software à esquerda, o hardware necessário para ler, armazenar e manipular o software à direita. Essa divisão de trabalho é única entre os artefatos humanos. Sugere a mente imersa no cérebro, a alma dentro do corpo, a presença do espírito na matéria. Um algoritmo é um esquema para a manipulação de símbolos, mas dizer isso é dizer apenas o que o algoritmo faz. Os símbolos fazem mais do que permitir serem usados. Eles estão lá para oferecerem suas reflexões ao mundo. São instrumentos que transmitem informação. A definição de complexidade algorítmica parece fazer a discussão girar em círculos. A complexidade das coisas explicadas por um apelo à inteligência, e a inteligência explicada, ou pelo menos mostrada, por um apelo a uma comunidade de conceitos algorítmicos, símbolos e informação, nos quais uma definição de complexidade foi inculcada.
A informação que reside nas coisas vem a ser representada por cadeias de dígitos binários, e a descrição controladora das cadeias por um programa de computador. Mas um programa de computador pode, por sua vez, ser descrito como uma cadeia de símbolos. A biologia molecular revelou que, além de qualquer outra coisa que possa ser, uma criatura viva é também um sistema combinatório. Sua organização controlada por um texto estranho, oculto e obscuro, escrito em um código bioquímico, ou seja, é um algoritmo que está no sussurrante coração da vida, transportando informações de um conjunto de símbolos para outros. Um algoritmo, de que outra forma descrever o intricamento de transcrição, tradução e replicação, se não por um apelo a um algoritmo? De que outro modo chamar a quantidade armazenada nas macromoléculas, se não de informação? Se as macromoléculas armazenam informações, funcionam em certo sentido como símbolos. A inteligência responsável pela construção de artefatos complexos encontra sua explicação na biologia. No entanto, a explicação da complexidade proporcionada pela biologia ainda é, em grande parte, protocolar. A teoria da evolução é apenas outra estação da Via Crucis, um lugar para o qual a complexidade foi transferida e deve ser transferida novamente, pois ninguém sugere que teorias de evolução são, em qualquer sentido, uma resposta fundamental à pergunta de Pablo. As leis fundamentais da física descrevem um lugar limpo e fresco, de onde a complexidade do mundo surge. A província das teorias de calibre alcança os seus efeitos apelando para as simetrias, propriedade adjetiva, do mundo real. E dessa forma, o físico estuda um domínio que se tornou simples porque se tornou simétrico. É, portanto, crucial que sejam simples aquelas leis, tal que, ao examinar o que dizem, o físico não seja mais tentado a pedir uma descrição da complexidade delas. Mas ninguém espera que as leis da física por si só expliquem tudo. A expectativa última da ciência é que seremos capazes de remontar as explicações para todos os fenômenos naturais, transformando-os em leis finais e acidentes históricos. À medida que sistemas complexos de partículas são estudados, equações têm de ser introduzidas para cada partícula. As equações, junto com suas temíveis interações, estabelecidas e depois resolvidas. Não há esperança de fazer isto analiticamente. As dificuldades tendem a se acumular exponencialmente. São necessários computadores muito potentes. O conteúdo das leis fundamentais da física é relativo, tem de ser relativo, aos sistemas computacionais necessários para interpretá-las. Daí o advento do algoritmo, daí sua importância, daí a mudança que ocasionou. Há uma imensa diferença entre o caráter das leis fundamentais, por um lado, e as computações necessárias para insuflar vida neles, por outro. Lei e computação têm naturezas muito diferentes, propriedades muito diferentes. As leis são infinitas e contínuas, e, portanto, fazem parte da grande tradição de descrição matemática, que está ligada em última instância ao cálculo. Computações algorítmicas não são infinitas nem contínuas, mas sim finitas e discretas. Não oferecem nenhuma profunda função matemática que explique qualquer coisa na natureza. Especificam apenas série de números e a conversão desses números em um padrão. É uma questão a ser decidida pelos matemáticos. Esquemas computacionais aparecem em qualquer descrição da escadaria inferencial. Os conceitos de algoritmo, informação e símbolos aparecem de novo. A expectativa entre os físicos, é óbvio, é que esses conceitos representam um papel meramente subsidiário, a escadaria inferencial sendo construída essencialmente por meio das leis fundamentais da física. Mas a questão quanto a quem vai ser o dominante e quem o dominado nesse negócio está longe de estar clara. Uma terceira revisão da afirmação memorável de Steve está agora à vista. O melhor que se pode esperar, o maior desejo da ciência é a explicação de todos os fenômenos naturais com base nas leis fundamentais da física, e no caso em um monte de esquemas computacionais, algoritmos, linguagens especializadas de computação, técnicas para integração numérica, imensos programas prontos,
computação gráfica, métodos de interpolação, atalhos teóricos computacionais e os melhores esforços dos matemáticos e físicos em converter os dados da simulação em padrões coerentes, engenhosamente revelando simetrias e narrativas contínuas. A complexidade pode ser transferida, pode ser deslocada de teorias para os fatos e de volta para as teorias. Pode ser localizada em cálculos por computador, as leis fundamentais mantidas simples, ou pode ser expressa em uma variedade de princípios e leis à custa da ideia de completude. Mas, em última instância, as coisas são como são simplesmente porque são o que são. E por fim, reunidos a um jantar, um cardeal e um físico muito conhecido iniciaram a conversa, onde ficaram levantando alguns questionamentos sobre como o mundo começou. O diálogo envolveu as teorias físicas como forma de explicação para a origem de tudo. Porém, permaneceu um grande questionamento: se tais teorias são realmente suficientes para explicar a complexidade existente no mundo. Equipe composta por André Oliveira, Flaviane Rodrigues, Júlio Barros, Maxwell Macedo. Projetópolis.